desconstrução da linguagem. Jacques Derrida. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Formulou-se uma epistemologia crítica a respeito do pensamento ocidental. Trata-se do conceito do entendimento da acepção da razão, a partir naturalmente do mecanismo do seu funcionamento. A razão ocidental para Derrida tem como lógica de fundamento centro específico a partir do qual desenvolve-se a elaboração do pensamento. Heuristicamente é entendido como logocentrismo, o que unifica a estrutura da consciência. Tudo é visto na perspectiva da centralização. Exemplifica-se etimologicamente uma determinada corrente filosófica ou qualquer visão de mundo, como o cristianismo, a respeito da verdade. A estrutura do entendimento desenvolve-se a lógica das ideologias diversificadas. O que é importante para Derrida é que cada um dos centros ou princípios do logocentrismo corresponde a uma antítese, ou seja, o princípio da contradição, significando que a natureza do entendimento é o seu oposto. As ideias desenvolvem pela oposição, mas aparecem como o centro da defesa do logocentrismo. Entende-se o centro da criação pelo aspecto negativo, Deus, diabo, homem, mulher, verdade, mentira, desse modo consecutivamente. Portanto, como entender o desenvolvimento do pensamento pela lógica da oposição que surgiu na Grécia, fruto do movimento filosófico-cultural helênico? Muito bem explicitado entre o logo da razão e o mito, o que foi não apenas transferido para o resto da Europa, no entanto preservado. Derrida propõe não só o entendimento, mas também como desconstruir tal formulação de valoração cultural. Qual o motivo da desconstrução? Fundamenta-se o filósofo. O que é verdadeiro ou falso? A natureza da compreensão epistemológica, as seguintes normas naturais: a necessidade da negação da relação da construção do par lógico e a sua dialeticidade oposta. Sem a desconstrução do centro em referência, o pensamento teria valor absoluto, portanto não seria benéfico à sociedade devido naturalmente ao seu caráter absolutista. Tudo que é absoluto nega as possibilidades dos opostos, com a finalidade da compreensão crítica, motivo da necessidade da desconstrução dos modelos. Um dos aspectos da verdade, mesmo sendo oposição, se afirma como ideologia definitiva, ou seja, a verdade da valoração inquestionável. Derrida não apenas nega essas possibilidades reais, por outro lado, identifica nelas produto das construções naturais, o que são feitos pelas ideologias humanas como fruto de mediações culturais. Como saída, ele propõe a desconstrução. Não encontra outro caminho como mediação, necessária a desmontagem dos centros em referência ao mundo ocidental. O que seria necessariamente a noção do sujeito e objeto, objetivado tal perspectiva desenvolvida por meio da análise da linguagem. Sendo que ele acredita ser a mesma, o objeto é a análise para a compreensão dos significados culturais aos sujeitos afirmativos, como sempre imaginou a cultura ocidental. É fundamental o entendimento da natureza da essencialidade do logos, o mecanismo de funcionamento da estrutura da memória e suas ideologizações em campos diversos. Indispensável entender como se dão as construções, os valores associados aos logos e como servem as estruturas de dominação. A análise completiva da linguagem, a lógica do uso como manipulação do poder, os interesses institucionais da mesma. Toda a estruturação de memória só é possível ser entendida pelo caminho da desconstrução, em uma exegese
profunda dos seus mecanismos de funcionamento. Definido por essa estratégia a inlogicidade da hermenêutica aplicada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.